Olá pessoal, curta, comente, compartilhe, deixe seu like, deixe sua opinião, deixe seu comentário, deixe sua sugestão. Desde já peço que você ative o sininho para novas notificações dos nossos novos vídeos. E é isso aí, vamos que vamos, nação, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Yahushua. E é isso aí, tamo junto. Pra cima deles com a promessa e com a verdade. Então Adão ele teve Sete, né? E Sete, ele era muito parecido com Adão, né? Sete, segundo os registros, o quinto filho de Adão. E aí o que acontece? Aquela descendência de Sete que estava procurando andar em justiça, ela começa a se corromper por causa da descendência de Caim. E aí, agora a gente vai entrar em Enoque. Enoque que é citado lá no livro de Judas, né? E que por ali até o ano 400 ele fazia parte do canon das escrituras. Só que depois ele foi tirado, não sei se você sabe disso. E hoje existe 3 livros de Enoque, né? Enoque 1, Enoque 2 e Enoque 3. Ele foi tirado pelos concílios, né? Ou seja, mais ou menos por ali, aproximadamente um pouco depois da morte de Constantino, os concílios foram e tiraram o livro de Enoque do canon. Não sei se você sabe, o imperador romano, né, que é mais conhecido como Constantino, mas seu nome mesmo era Flávios Valérios Constantinos Nissa, ele é tido como o pai do cristianismo. Não sei se você sabe disso. Então tem muito debate em relação a esse livro, mas é um livro que a própria escritura também aponta para ele. E Enoque ele procurou andar em justiça, andar em retidão, fazer o que o Eterno queria, e o próprio livro coloca Enoque como um dos reis sumerianos. Sendo que existe até hoje um tablete sumeriano que vem falando desde o primeiro nome do primeiro rei sumeriano até o último ali naquele episódio do dilúvio. E o primeiro nome do primeiro rei sumeriano seria Adapa. Tem gente que associa ele a Adão, né? Até porque tem livros que vão nos dizer, né, que Adão ele era rei, profeta e sacerdote. Ele possui as 3 características, porque são 3 características que o Messias possuía, que Melquisedeque possuía. Então o que vai acontecer? Esse livro era tido como inspirado até determinado tempo e depois foi tido como não inspirado, porque assim foi o julgamento daqueles que julgaram nos concílios. Como se o livro tivesse prazo de validade, alguma coisa assim. É lógico que ali eles fizeram aquilo por interesses, provavelmente por interesses da época. Mas a gente também não sabe se eles já estavam pensando mais lá na frente, algo que eles também queriam fazer mais lá na frente. Até porque esse livro ele vai trazer informações bem interessantes. Ali começa a corrupção dos filhos de Deus em relação à descendência de Caim. Eles passam a descer da montanha sagrada e se misturar com a descendência de Caim. Ali Enoque vai profetizar também sobre o primeiro branco da humanidade, né? Até porque os primeiros da humanidade eram mais pardos, né? E possivelmente, né, como algumas teorias vão nos dizer, o primeiro negro foi Caim. E ali vai surgir um episódio em que Deus ele vai mandar um grupo de anjos para aqui para a Terra, para esses anjos darem tecnologia para o homem. Só que a corrupção não foi só do lado da descendência de Caim e depois da descendência de Sete. O negócio ele se alastra. E quem vai se corromper também são esses anjos, liderados principalmente por Azazel e Samiasa, cujo qual eles vão ter relações com as mulheres e dali vai surgir os gigantes. E esses anjos, eles vêm trazendo uma série de tecnologias, coisas que o homem não sabia. Ou seja, até a internet, que passou a bombar agora, já era para estar bombando há muito tempo se não tivesse tido essa perversão
desses anjos no passado, porque o Criador mandou eles para cá para ser bênção. Só que eles acabaram se corrompendo. Eles trocaram tecnologia por sexo. Só que a descendência de Caim já estava também bem pervertida. Que eles estavam fazendo sexo com quem estava se casando, estavam fazendo sexo com tudo. Isso foi, como diz a Bíblia, contaminando a terra, né? Porque 2 tipos de pecado contaminam a terra, né? Segundo as Escrituras: idolatria e imoralidade sexual. Eles trouxeram a hibridização, eles trouxeram um bocado de coisa. Até porque, aparentemente, o tecido da realidade ainda não havia sido completamente completado. E como eu estava falando, né, questão de cor de pele, o primeiro branco, segundo os registros dos livros apócrifos, foi Noé. Então vai começando a surgir aquilo que pode ser chamado de aberração. Porque as mulheres começaram a dar à luz a seres humanos gigantescos, né? Meio seres humanos, meio anjos, como diz a Bíblia, que os anjos são maiores que os homens, né? São mais altos. E o que acontece? Como o ser humano naquela época já era maior do que hoje, por causa do canopio, que a pressão atmosférica era maior, agora misturado com o anjo, estava vindo maior ainda. Imagina, se naquela época o normal do homem é chegar a 2 metros de altura, era um tamanho normal, misturado com o anjo, eles estavam vindo com 3, com 4, com 5, com 10, com 20 metros de altura. E o que acontece? A fome desses seres humanos gigantes, ela era muito maior do que um ser humano normal. Porque já que eles eram gigantes, o estômago deles também era gigante. Então o que acontece? A fome deles era muito grande. E nisso que a fome deles era muito grande, o que passou a acontecer também? Esses gigantes, eles passaram a comer outros seres humanos. E é isso aí, pessoal. Curta, comente, compartilhe, deixe seu like, deixe sua opinião, deixe seu comentário. Estaremos comentando mais sobre isso nos próximos vídeos e vamos adentrar mais ainda nesse livro. Valeu, pessoal. Valeu, nação. Fique com Deus. Tamo junto.